Bom dia, turminha, corrigindo a atividade aí de ontem. Na primeira atividade, vocês tinham que analisar as imagens aí dos tipos de famílias e responder. As famílias para vocês são totalmente iguais, diferentes em tudo ou de vários jeitos? Na verdade, aí nós temos famílias de vários jeitos, porque elas não são iguais, né? Dá para ver que elas não são iguais e também diferentes em tudo, não. Porque em todas elas nós temos a imagem de uma mulher, em 3 delas nós podemos ver crianças, e então elas têm algumas semelhanças aí. Então, o mais correto é que são famílias de vários jeitos. Na página 48, nós temos aí a família Kodama. Quantas pessoas há na família? 8. Quantos filhos há nessa família? 6, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí na próxima página, em 49, nós temos aí outra imagem, né? De família aí, dos tempos mais antigos. E tá perguntando assim: quem aparece na cena? Marque com um X. Aparece o pai? Provavelmente. Ó, provavelmente é o pai, ó. Porque é ele que tá sentado aqui e tá lendo. Aparece a mãe? Sim, que é essa senhora aqui que está ensinando a bordar, ó, a fazer um bordado. De longe a gente pode até confundir um pouquinho, mas deixa eu aproximar a imagem, ó, para vocês verem. Como dá para identificar que é uma mulher, que é uma mãe, provavelmente a mãe? Porque, ó, a vestimenta dela, isso aqui é uma saia. Aqui, ó, nós temos um laço aqui na roupa. E ela tá com um totó na cabeça, ó. E ela está bordando. Normalmente, antigamente a gente via pessoas, mulheres bordando. Hoje em dia a gente vê homem também, que homem bordar não é vergonhoso. Mas antigamente era uma prática mais comum entre as mulheres. Então, ó, ela tá ensinando a menininha ali a bordar, ó. Então, vamos. Tem avó? Não, avó a gente não vê, né? E filhos? Sim, filhos a gente consegue ver, ó. Tem aqui, tem sentado, tem 3 aí ao chão, ó. Pinte um quadrinho para cada criança que aparece na cena. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 crianças. Então, quantos quadradinhos? 5 quadrinhos coloridos aí. Na atividade da página 50 e 51 era individual, então a tia não vai fazer a correção. Então, vamos para a aula de hoje. Então, galerinha, para nossa aula de hoje, pegando o caderno de aula, pondo a data, Barroso, 30 de junho de 2020. Hoje é a nossa aula de número 21. Então, vocês vão procurar as atividades lá, ó, número 21. É a última atividade em folha que a tia mandou mês passado, ó. Aula 21. Então, pegando as atividades aí da aula 21, nós temos na primeira aí, ó, família. Então, ó, na aula 21 aí, nós temos uma cruzadinha. Então, nós temos aí a numeração e as palavrinhas. Então, ó, no número 1, vocês vão escrever filho e assim vocês vão fazendo os demais, ó. É referente à família. Então, nós temos aí, ó, o filho, papai, mamãe, irmãos, lar, tios, avós. São membros que nós encontramos normalmente em uma família, né? Então, vocês vão fazer a cruzadinha. Depois da cruzadinha, nós temos aí, ó, o desafio.
Procure as respostas para as perguntas no diagrama abaixo. O pai da minha mãe é o meu? Aí vai escrever aqui. O filho da minha tia é o meu? Aí vai pôr aí. A esposa do meu pai é a minha? A irmã da minha mãe é a minha? O irmão do meu pai é o meu? O filho do meu pai é o meu? Aí vocês vão completar, vai ler com calma e vai ver quem é. E depois vai achar essas palavras que vocês completaram aqui, vocês vão achar no diagrama, que é esse quadro aí que tá cheio de letrinhas. Só deixando claro que aqui, ó, a esposa do meu pai é, na verdade, assim, a gente aqui tá falando no caso de uma família que mora o seu pai e a sua mãe junto, e eles são casados. Então, nesse caso de um casamento que o papai e a mamãe tá casado ainda, aí a esposa do seu pai vai ser o que sua? Quem que te colocou no mundo? Quem que cuida de você? Aí aqui, ó, só vou deixar claro, gente, que no caso, nessa questão aqui, a esposa do meu pai é a minha, vocês vão colocar mãe. Por que essa aqui eu tô falando para vocês? Porque no caso da família que o papai não mora mais com a mamãe, aí o papai casou de novo, aí nesse caso a mulher dele seria sua madrasta. Mas no contexto dessa atividade aí, eu tô falando do casal que ainda mora junto, que é casado e que tem o filho. Aí nesse caso, a esposa do meu pai é a minha mãe. Tá bom? É só essa aqui que eu dei uma ajudinha, porque pode dar margem para outra interpretação, tá? No caso do casal, quando é separado e o papai tem outra família, a mamãe tem outra família, aí no caso mudaria. Mas eu estou falando no contexto de um casal que mora junto, que está casado e que tem o filho, tá bom? Essas duas atividades é que vocês vão fazer da aula 21, mas além delas, nós vamos também sobre a questão da família. A tia mandou aí um livrinho, o livro da família. O que é para ser feito? Vocês vão ler a historinha que conta o livrinho e vai colorir o livrinho. Aqui tá falando dos tipos de famílias, ó, o livro da família. Algumas famílias são grandes, algumas famílias são pequenas. E assim vai indo, vai falando dos tipos de família que existe. Então, vocês vão lendo e colorindo. Essas são atividades de hoje. Então, um beijo para vocês e até a aula de amanhã.